Salve, salve família! Começando o primeiro episódio de Solta a Voz Preto, um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem tá falando com vocês é o Alexandre, mais conhecido como Easy, e eu acho que é importante eu me apresentar antes de iniciarmos esse bate-papo, antes de iniciarmos essa jornada, e dizer para vocês que eu já tenho um tempo aí de caminhada com esse mundo dos podcasts. E antes do mundo dos podcasts, eu também tive uma caminhada extensa dentro do movimento hip hop brasileiro. Eu faço rap desde 1990, quando eu era apenas um moleque de 13 anos. Fiquei um tempo parado, resolvi voltar este ano a rimar. Então, estou preparando algumas coisas, lancei um single aí recentemente. Vou deixar o link na descrição deste episódio, a minha música, caso alguém queira escutar e tenha a curiosidade de conhecer esse lado do meu trabalho. E eu sou da região do ABC Paulista, eu nasci na verdade na zona sul de São Paulo, vim morar aqui na região do ABC há cerca de 8 anos e sou pai de 2 adolescentes. Então, conheço bem a aventura que é ser pai de adolescentes, não é fácil. Tenho aí o Igor e a Ana, que apesar, da aventura que é ser pai de 2 adolescentes, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa ser pai. E isso é uma coisa que em episódios aí do futuro nós vamos falar também, porque é um tema importante falar da paternidade preta, a importância que é ser pai, ainda mais neste contexto, e é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser dito e fortalecido entre nós. Trabalho com gestão de pessoas. Na ocasião da gravação desse podcast, eu estou procurando uma recolocação, então estou aí na correria, buscando emprego e tal, mas faz parte. O ano passado foi um ano bem complicado para mim e que também vai ser algo que eu pretendo falar aí nos episódios futuros. E além disso, vejam só, se Deus permitir, em setembro eu completo 47 anos. 47 anos de muita experiência, de muita luta, busca pelo autoconhecimento e um processo constante de amadurecimento. Que acredito eu que, até por questões de alguns estereótipos que a gente vê, inclusive nas redes sociais, existe uma estereotipação do homem, que o homem não amadurece, que o homem é conectado com questões fúteis, com questões infantilizadas, e eu acredito que essa generalização não é legal também. Enfim, são paradigmas, são rótulos que a gente precisa quebrar no decorrer da nossa história. Eu acho que nada mais é do que mais uma luta que a gente tem que enfrentar durante a nossa jornada da vida. Eu estou aqui para iniciar um projeto que visa realmente dar voz para algumas questões que eu vejo que, por incrível que pareça, mesmo em espaços onde já existe uma consciência racial, onde já existe um entendimento mais aprofundado de questões de raça, de questões de empoderamento, ainda assim, dentro desses nichos, eu ainda vejo uma pouca abordagem diante de algumas questões que são bastante delicadas e que, por alguma razão, é pouco dito. É pouco falado. Eu vejo que nós, homens pretos, a gente carrega dentro de si algumas questões onde a gente não consegue encontrar um espaço seguro para falar sobre. E muito disso se deve a imposições que a gente já nasce envolto a isso. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu cansei de ouvir meu pai dizer que homem não chora. Eu acredito que alguns de vocês que estejam aqui ouvindo esse podcast já devem ter escutado isso de algum lugar, talvez do seu próprio pai, como no meu caso, ou em alguma outra situação. Tudo bem que, até por eu ter vindo do final dos anos 70, eu nasci em 77, então algumas questões, algumas linhas de pensamento eram bem arcaicas, eu acredito que hoje a gente já conseguiu desconstruir algumas coisas, mas eu vim de uma criação onde meu pai era um homem extremamente machista, ele tinha algumas formas de pensar que hoje seriam inadmissíveis. Hoje eu acho que já não cabe mais. E se tem alguém ainda pensando dessa forma, ela provavelmente, pelo menos eu gosto de acreditar que essa pessoa será amplamente criticada. Mas enfim, eu cresci ouvindo frases como essa do meu pai. Que homem não chora, que homem não usa brinco, que homem não faz tatuagem, que homem não deixa cabelo crescer. Enfim, são coisas que minaram muito da minha liberdade em externar o que eu sentia, principalmente na minha fase de infância / adolescência.
meu quarto, né? E assim, quando eu falo meu quarto, é bem modo de dizer, tá? Porque eu nunca soube, durante esse período da minha vida, o que era ter o meu próprio quarto. Eu dormia com as minhas irmãs e, enfim, né, em algum momento que eu pudesse estar sozinho no meu quarto, era o lugar que eu criei para ser o meu porto seguro. Então, se eu tivesse que chorar, se eu tivesse que extravasar algum sentimento, era trancado dentro do quarto, muito longe dos olhos do meu pai, talvez até longe dos olhos da minha mãe, que apesar dela ter sido uma pessoa de um coração gigantesco, uma mulher incrível, que inclusive eu perdi recentemente, em março do ano passado, minha mãe veio a falecer, mas ainda assim havia aquela outra questão, né, que acaba acontecendo também por conta de uma criação machista e de estar dentro de uma família onde é regido por um patriarca machista, né. Minha mãe acabava se tornando uma mulher submissa, então ela nunca ia contra meu pai diante de alguma coisa que ela não concordasse. Então, minha mãe também não poderia me socorrer nessas situações de fragilidade, né? Nessas situações de vulnerabilidade. Então, o quarto era o lugar que eu tinha para me esconder, literalmente, para eu colocar para fora aquilo que eu não poderia jamais externar dentro de casa, na frente do meu pai ou da minha mãe, por exemplo. E isso eu posso até estender para outras esferas. Eu não poderia também me abrir para um amigo, para uma amiga, para um coleguinha da escola, esse tipo de coisa, porque eu também seria atacado de todas as formas. Até porque uma das características também, né, que infelizmente acabava sendo muito comum na minha época de infância, é a questão da homofobia. Então, apesar de eu ser hétero, qualquer demonstração de fragilidade, de vulnerabilidade já remetiam a isso. Então vinha os apelidos pejorativos, que eu acho que nem vale a pena falar aqui. Então entendam que assim, né, se eu for colocar a minha vida como exemplo nessa situação, eu não tinha onde correr. Na verdade, eu não tinha alguém para me acolher, para dizer para mim, olha, você pode chorar na minha frente, você pode ficar triste na minha frente, você pode falar dos seus medos, você pode falar das suas aflições, dos seus pensamentos comigo, porque você está aqui num ambiente seguro. Então, na minha infância, adolescência e até mesmo alguma parte da minha vida adulta, eu ainda estive envolto a essa situação. E muito infelizmente, talvez em proporções diferentes, a gente ainda, de certa forma, vive isso. A gente acaba sendo acostumado a dizer que nós somos guerreiros, nós somos fortes, nós somos homens de aço, a gente vai pra cima, a gente não tem medo, a gente é vencedor, pretos no topo, a favela venceu, os fracos não têm vez, enfim, um monte de frases piegas, porque é falácia isso, a favela não venceu coisa nenhuma, pretos no topo, aonde que eles estão, não sei, alguém sabe? Eu não sei. Eu estou vendo pretos no topo aonde? Vocês estão vendo pretos no topo aonde? Que eu não tô sabendo. Porque ser jogador de futebol e ele ser um preto no topo, não sei se é realmente, tá? Até porque, se tá o preto no topo, o jogador de futebol, a primeira coisa que ele faz é casar com uma loira. Então, isso só pra pincelar o porquê que, dentre várias razões, eu não acho que um jogador de futebol que está fazendo sucesso é um exemplo de um preto no topo. Mas enfim, a gente está sempre envolto a esses tipos de frase. Por exemplo, os fracos não têm vez. É uma frase que muitas vezes foram ditas em letras de rap, principalmente do início dos anos 2000, e talvez ainda exista grupos que digam isso até hoje. E aí, gente, vamos colocar aqui uma coisa. Isso não é uma crítica ou um ataque pessoal a ninguém, tá? Eu tô falando da frase em si. Até porque este mesmo artista que de repente propaga essa frase, ele também, de certo modo, é uma vítima desta frase e que ele está apenas replicando, entendendo que aquilo é a forma certa de ver as coisas, tá? Então, vamos deixar essa expectativa bem alinhada, porque não se trata de um ataque. Eu acho que é mais um ponto a desconstruir, porque assim, como assim os fracos não têm vez? Pô, se o fraco não tem vez, então a gente está aqui então afirmando e concordando que, por exemplo, um morador de rua que não tem como fazer nada por ele, é isso mesmo que tem que acontecer com ele tem que ficar lá porque ele não tem vez? Um homem que erra,
que comete erros, que comete um vacilo e acaba causando problemas para si próprio, ou para a própria família, ou dá um vacilo com a esposa, dá um vacilo com o filho, acaba dando uma mancada, então ele não tem vez, ou seja, ele não pode ser perdoado, ele não pode voltar atrás, ele não pode tentar a redenção dele. E veja bem, eu tô falando de mancada, não tô falando de crime, tá? Mancada é uma coisa, vacilo, crime é outra. É isso que nós estamos pregando para nós mesmos? Que a gente não tem vez? Porque então eu sou um homem fraco. Eu sou um homem fraco, porque eu já cometi inúmeros erros na minha vida, dos quais me arrependo, não tenho o menor orgulho de ter feito. E aí eu, olhando, né, para minha pequeneza humana, para minha estupidez, eu me vejo como um homem que não foi forte o suficiente para poder agir da maneira certa de primeira e acabou vacilando. Então, os meus próprios irmãos estão dizendo para mim que eu não tenho vez, porque eu fraquejei. Então, é esse a ponta do iceberg do estrago que muitas vezes a gente gera em nós mesmos. Porque a gente propaga frases determinantes na nossa vida, dizendo que nós somos isso, que nós somos aquilo, e a gente talvez nem saiba por que está fazendo isso, e muitas vezes também não consegue perceber que esta frase acaba o autocondenando e a gente simplesmente propaga. E essa é só uma das coisas que eu vejo que mina, enquanto homens, a entrarmos num processo de reclusão, de isolamento, de calar os seus próprios sentimentos. E no fim de contas, meus queridos, uma hora a nossa saúde mental vai cobrar isso. Uma hora o nosso corpo vai cobrar isso. Vejam que existem estudos. Aí você consegue encontrar facilmente isso na internet, onde fala que questões de problemas cardíacos, infarto, AVC, hipertensão, muitas vezes está ligado a estresse, a condições de estafa emocional. E então, assim, a gente já é perseguido por natureza. A gente já é o tempo todo alvo de racismo, de preconceitos, de elitismos, de etarismos. Inclusive, né, para quem de repente já tá na minha faixa etária, já deve ter sentido o etarismo bater a porta, principalmente quando a gente pensa no mundo corporativo. Já não basta o mundo exterior já nos atacar de diversas maneiras, e seja contra nós mesmos ou a gente vendo acontecendo isso com um irmão nosso, e ainda assim a gente vai ter que entrar dentro de casa, vai ter que ser o cara mais forte do mundo na frente do teu pai, da tua mãe, na frente dos teus filhos, na frente da tua esposa, na frente da tua noiva, da tua namorada, ou do seu namorado, do seu marido, do seu noivo, porque afinal de contas a gente também está aqui para acolher, independente de gênero, independente da forma como você se identifica sexualmente, você também está acolhido aqui dentro. Então a gente vai ter que ser essa fortaleza até quando? A gente vai ter que fingir o tempo todo uma força da qual também existem limites? Este é o grande lance. Não temos que associar a vulnerabilidade dos nossos sentimentos e das nossas emoções a uma fraqueza. A gente tem que romper isso. Esse é o grande ponto. Eu acho que essa aqui é a causa maior, é a causa mais nobre deste projeto. É quebrar essa questão. Você estar num processo de vulnerabilidade emocional, você está num processo onde você está destruído por dentro, isso não pode ser encarado como fraqueza. Isso não pode ser encarado como falta de coragem, como falta de força. Não, você é apenas um ser humano. E um ser humano, ele precisa entender os seus limites. Esse é o outro grande lance. Todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um momento de olhar para si próprio e falar, cara, eu só consigo ir até aí. Deste ponto em diante, eu já não tenho mais estrutura para seguir. É mais do que eu posso entregar. É mais do que eu posso fazer. Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento é importantíssimo até para que você possa levantar a mão e pedir ajuda. Isso também é um ponto muito importante. Chega uma hora que a gente precisa pedir ajuda. Chega uma hora que a gente precisa levantar a mão e dizer, cara, olha aqui pra mim, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém pegue na minha mão e me leve adiante. Porque minhas forças cessaram. Isso é muito difícil. Principalmente quando você tem pessoas no seu meio, seja da sua família, ou enfim, qual tipo de relação que você tenha, que dependa de você, inclusive emocionalmente. Não é raro você
ter o conhecimento e de repente você que está aí ouvindo esteja exatamente nessa situação, onde você está em um lar onde o seu emocional é o que rege o caminho do estado emocional das outras pessoas que moram com você. Isso é mais comum do que se supõe, sabe? Muitas vezes você tem uma família e se você não está bem, todo mundo entra num processo de desestruturação, entra num processo de desequilíbrio. E aí, como é que fica, né? Como que a gente encara essa situação? Busca ajuda profissional. Eu não sou psicólogo, eu não sou formado em psicologia. Inclusive, era um sonho na minha vida que acredito que um dia eu possa realizar. Quero realizar isso, mas eu não sou um psicólogo. Então, reconhecendo a partir deste ponto que você precisa de ajuda, que você, a partir daquele momento, você não consegue entregar mais do que você já está entregando, busque ajuda. E ao mesmo passo que você está buscando ajuda, se perdoe. Isso é muito importante. A gente fala muito sobre perdoar. A gente fala muito sobre liberar perdão para as pessoas. Porque perdão é isso. É se libertar. É liberar o perdão. É abrir mão daquilo que está te machucando. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso para nós mesmos. E isso é só mais uma forma de autodestruição que estereótipos como esse, que muitas vezes a gente nasce já carregando e leva ele para frente, nos assola. Eu cometi um erro, ok, não posso fazer nada, vida que segue. Não, você pode sim. E quando você chega nesse estágio de solicitar auxílio, de procurar ajuda, você precisa se perdoar com relação a isso. Já é um processo de cura você se perdoar. Eu estou falando essas coisas e assim, eu preciso abrir uma parada aqui para vocês. Muitas das coisas que eu estou dizendo aqui, muitas das coisas que você ainda vai ouvir desse podcast e vai ler ou assistir nas minhas redes sociais, são coisas que eu também estou buscando desconstruir dentro de mim. Já vamos tirar esse elefante da sala. Eu não sou nenhum guru. Eu não sou nenhum pensador contemporâneo, um intelectual, um profissional do tema, não. Eu sou apenas um homem que está aprendendo, que está buscando evoluir e está querendo contar um pouco disso para que talvez o seu caminho, para que talvez a sua jornada seja menos penosa do que a minha em alguns aspectos. Talvez algumas coisas que eu já tenha aprendido, algumas coisas que eu estou neste momento aprendendo, se de repente eu externo isso e falo pra você, de repente dá um estalo aí, e aí você não precisa nem viver o problema pra de repente proceder de uma forma diferente. Aqui é um humano tentando ajudar outro, é um parceiro tentando ajudar outro parceiro, é nada mais do que isso. Uma outra coisa interessante que eu queria falar é a questão de desbravar os sentimentos. Por muitas vezes a gente mesmo não sabe definir o que estamos sentindo. Porque muitas vezes esse sentimento que às vezes a gente carrega e que acaba minando a gente entende que é um peso. É um peso em detrimento a essa expectativa de ser forte o tempo todo, de não demonstrar fraqueza, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes a gente não consegue nem sequer definir o que seria esse peso. E isso é sufocante, isso é uma coisa que aperta o coração. É como se a gente tivesse que se encaixar num molde que não nos pertence, como se nossos medos e vulnerabilidades fossem invalidados, porque se você não tem um lugar para depositar esse peso e você não consegue nem ter um momento para si próprio, para tentar se autoconhecer e tentar buscar dentro de si uma causa raiz para isso, então... Sabe, é um processo de destruição mesmo. É um processo de declínio, é um processo de definhar mesmo. E aí, o que fazer, né? Pra gente conseguir encontrar uma forma, externar o que está sentindo, ou melhor, né? Antes disso, de entender o que está sentindo, né? Qual o caminho a percorrer a partir disso. E então, isso são coisas que a gente quer falar aqui, né? São coisas que eu quero trazer dentro desse podcast. É um assunto muito amplo, é um assunto que tem toda uma complexidade e ele pode partir para vários lados, né? Isso aqui é um núcleo que pode gerar diversos caminhos, até porque a gente pode trazer aqui todas as facetas possíveis desse tipo de situação. Eu posso trazer vivências minhas para, de repente, colocar como exemplo. Eu posso trazer pessoas aqui, que é uma coisa que eu quero fazer, para bater um papo, para a gente, de repente, criar aqui entre nós um espaço seguro para a gente poder se abrir mesmo.
Eu tô aqui, sabe, jogando ideias no ar, né? Eu não escrevi um roteiro aqui, eu não tô aqui seguindo uma pauta, mas eu tô aqui soltando ideias, pensando e falando, porque esse podcast tem, assim, possibilidades diversas pra gente poder tratar de muitas coisas. E você tá ouvindo aqui esse podcast, você também tem um campo aberto aqui também para poder falar sobre, através da rede social. Por enquanto eu tô apenas com o Instagram, @soltavozpreto, tudo junto. Você pode me chamar lá no direct, você pode, de repente, falar sobre algo que você esteja sentindo, algo que você gostaria que fosse abordado aqui. E vamos tentar trazer aqui da melhor forma possível, da maneira mais ética possível. Enfim, construir ideias, construir caminhos, orientações, por que não? Afinal de contas, foi como eu falei no começo, tem muito pouco material voltado para o homem preto na internet, ou seja qual for a mídia que você consuma ou que tenha à disposição. E ok, se não foi feito, vamos fazer. Se não há uma variedade muito grande de criadores de conteúdo que esteja atuando neste campo, vamos ser mais uma alternativa. E quem sabe isso aqui contagia outras pessoas a fazer o mesmo, ou de repente pegar uma face dessa situação e explorar ela da maneira mais especializada possível. A ideia é essa. Isso aqui não é algo do tipo, isso aqui é meu, eu quero ser exclusivo, eu quero carregar a bandeira de que eu fui um dos pioneiros, não, sabe? Tô totalmente desprendido desse tipo de coisa, sabe? Se isso aqui inspirar você a fazer do seu jeito, da forma que você se sinta mais confortável, a criar algo também, irmão, vai pra cima. Só peço que me conte pra eu falar aqui também. E pra falar nas redes sociais também, porque eu quero ajudar, quero fortalecer. E é isso que eu peço pra você também que está ouvindo aqui o Solta a Voz Preto. Fortaleça, segue aí no Spotify. Se você entendeu que o conteúdo é legal, deixa as 5 estrelinhas lá, isso ajuda bastante, isso faz o algoritmo entender que é relevante o podcast, vai começar a entregar a sugestão para outras pessoas também acessarem. Esse tipo de apoio é super legal, é super importante, assim como também me segue lá no Instagram, compartilha as ideias ali também, se você viu um post ali que você achou legal, compartilha, marca alguém para poder ver. Vamos criar uma rede aqui, vamos tentar fazer isso acontecer. Eu também estou aprendendo algumas coisas com relação a isso, porque apesar de eu ter falado que eu já tenho uma caminhada no mundo dos podcasts, fazer algo assim, ainda mais, né, estando aqui sozinho no microfone, tem muito desafio aqui também. Tem muita coisa que para mim é desafiador. E tudo bem, eu quero encarar esse desafio. Para mim, por exemplo, é uma coisa complicada fazer reels, por exemplo, fazer vídeo comigo falando, eu aparecendo. Eu tenho um certo problema com isso. E eu quero trazer isso aqui no podcast também, porque isso aqui é uma das coisas que eu quero trabalhar e que tenho certeza que tem muito parceiro, tem muito irmão aí que vive a mesma coisa, que é a questão de ter que trabalhar sua autoestima. A gente tem muitos problemas com isso. E assim, eu sei que a mulher preta sofre muito com isso também, com relação à sua autoestima, mas nós homens também. E falar da autoestima sob a perspectiva de um homem não minimiza de maneira nenhuma e nem invisibiliza a questão da mulher. Isso também é super importante ser dito. Inclusive, tudo que foi tratado nesse podcast aqui não visa de maneira alguma minimizar, invisibilizar aquilo que a mulher preta sofre. Porque se nós vivemos em um mundo machista, onde mulheres são assoladas aí por diversas questões terríveis e odiosas, a mulher preta sofre ainda mais. Isso é um fato. Tudo que uma mulher, de modo geral, sofre, a mulher preta sofre mais ainda. É somatizado. É por isso que é muito importante também trazer esta fala aqui para este primeiro episódio, inclusive. Só que assim, a gente tem bastante podcasts, a gente tem muitos sites, a gente tem muitas redes sociais, muitas páginas no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, que já aborda e inclusive aborda de uma maneira super bacana essas questões olhando para a mulher preta. Então eu quero ser uma alternativa para o homem preto e isso não faz de nós concorrentes. Isso é muito importante ser colocado aqui.
Então eu já dei alguns exemplos de algumas questões dos quais assolam o homem preto. Já falei sobre a questão de buscar ajuda, já falei sobre a questão de espaços seguros. E quando eu falo de espaços seguros, eu quero falar um pouquinho mais, porque o Solta a Voz Preto é um espaço de acolhimento. É um espaço para que a gente possa se acolher. Isso é uma outra diretriz que eu quero levar muito a sério. Eu já recebi alguns directs no Instagram. Alguns eu já até, claro, com a permissão da pessoa, coloquei um print nos stories. Mas teve coisas que eu recebi que a pessoa pediu para não ser externado. E que, de fato, a gente começa a perceber o quão ferido nós estamos com algumas coisas. Porque, veja só, no dia que eu estou gravando esse episódio aqui, eu vou até dar uma olhada aqui para não falar errado. Neste momento, eu tenho apenas 6 publicações na minha página, né, no meu Instagram aqui do Solta a Voz Preto. Eu tenho 6 publicações e tenho um Reels. Com apenas 6 publicações, eu já recebi relatos no direct de pessoas falando que precisava ler aquilo, que estava quebrado, que estava ali numa situação muito ruim e que ele se viu sendo acolhido através dos textos que eu coloquei. Talvez, e só talvez, algumas pessoas possam levar isso para um campo não tão legal, do tipo assim, nossa, mas, cara, essa pessoa tá muito carente, né? Porque um texto no Instagram fez a pessoa se sentir dessa forma. Sim, gente, isso acontece, principalmente quando a gente pega essa questão do homem preto, porque a gente pode ver várias coisas sendo publicadas nas redes sociais e que a gente acaba se identificando por conta, de repente, da amplitude da construção daquele texto. Então, assim, posso ler um texto falando sobre solitude, mas falando de solitude de maneira geral, que pode servir tanto para homem, para mulher, pode servir para qualquer gênero, pode servir para qualquer religião, enfim. E aí você acaba, né, lendo aquilo e aquilo te fazer bem, e tudo bem em fazer bem, mas é algo amplo. Mas quando você lê um texto que vem de alguém que está exatamente na mesma situação que você, que vive exatamente a mesma situação que você, é diferente. A identificação é diferente. Então eu entendo e fico muito grato quando eu recebo esse tipo de depoimento, porque então significa que eu estou conseguindo me fazer entender. Eu estou conseguindo me comunicar com meus irmãos. Eu estou conseguindo me comunicar com homens pretos. E assim, né, como eu falei dessa questão de amplitude, pô, eu nem teria como fazer isso. O meu perfil é aberto, então qualquer pessoa pode ver isso, independente se é o meu público-alvo ou não. E assim, são todos bem-vindos. Não vou colocar aqui uma situação de tipo, você branco não é bem-vindo, você branca não é bem-vinda. Não. Até porque, vejam só, né? Isso aqui que a gente está falando aqui não é algo que só sirva para o homem preto. Pode estar aqui ouvindo neste momento, ou talvez precise ouvir neste momento, uma mãe de um filho preto, um namorado de um homem preto, o marido de um homem preto, a namorada, a irmã, o irmão, um primo, um colega de trabalho de um homem preto, que precisa também entender um pouco do nosso universo. E isso é muito delicado, isso é muito complexo. E muitas vezes a gente acaba convivendo com pessoas, né, e aí eu posso me colocar como exemplo disso, de conviver com pessoas que não são pessoas pretas e que, sabe, tem uma postura antirracista, por exemplo, tem uma postura de empoderar pessoas pretas, mas que muitas vezes não sabe como fazer isso, né, não sabe como lidar com isso. Ou não sabe qual é a melhor abordagem para fazer isso. E este espaço aqui também visa isso, porque apesar de eu estar falando aqui de irmão para irmão, de preto para preto, o que eu estou dizendo aqui pode acender algo dentro da pessoa, do tipo, então eu não entendia, agora eu entendo porque que, sei lá, o Joãozinho agia assim, é porque ele passa por isso. Acredite, esse tipo de coisa vai ser muito mais comum do que vocês supõem. E aí, posto isso, eu faço mais um pedido para vocês agora. Indique este podcast, indique o Instagram do Solta a Voz Preto para pessoas que você acredita que necessitam entender um pouco mais do nosso universo, sabe? Porque isso vai dar letramento, isso vai dar entendimento, vai quebrar barreiras e que muitas vezes são barreiras que não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa é racista. Não, não é. É simplesmente porque ela não entende. É simplesmente porque ela não consegue ver com nossos olhos. E ok, realmente não dá.
É por isso que, assim, muitas vezes a gente vê pessoas brancas falando sobre racismo, mas elas podem ir até uma página dessa história. Daquela página em diante, não, ele não pode mais falar porque ele não sabe. Ele não sente na pele, ele não viveu isso, ele não sabe o que é sentir isso. Então, até a página que é possível, vamos também trazer letramento para essas pessoas, vamos fazê-las entenderem qual é a melhor forma de agir, qual é a forma de contribuir para que esse mundo seja um mundo menos estereotipado, seja um mundo com menos rótulos, com menos imposições. É necessário, é vital que isso aconteça. Bom, eu acho que para um primeiro episódio, eu acho que eu já consegui pincelar diversas coisas aqui. Eu fui soltando várias ideias, várias coisas. Eu me permiti dar uma divagada mesmo. Os outros episódios eu vou procurar trazer uma estrutura um pouco mais organizada, por assim dizer. Aqui foi realmente uma fala mesmo, soltando as coisas aqui no microfone. Então, é mais um overview mesmo do que vai ser esse podcast. Então, por isso que era importante deixar realmente fluir as ideias e ir falando conforme as coisas vinham vindo na cabeça. Mas eu quero agradecer muito você que ficou até aqui, que está ouvindo ainda neste momento esse podcast, que está com uma expectativa bacana a respeito desse projeto. Eu também estou com uma expectativa enorme, eu estou muito feliz fazendo isso. Sempre tive vontade de fazer algo mais voltado para este campo. Um tempo atrás tive um projeto chamado Feijuca Cultural, que poderia sim ser usado para esta fala aqui, mas eu vejo que o Solta a Voz Preto é realmente do jeitinho que eu quero fazer. É realmente no formato mais assertivo do que eu quero entregar aqui para os nossos ouvintes. Então, meu muito obrigado a você que está curtindo a ideia. Contribuam, tragam ideias, tragam sugestões. O direct lá do Instagram, @soltavozpreto, tá livre para vocês externarem o que estão sentindo, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês sugerem, ou até mesmo alguma reclamação. O campo é livre, havendo respeito, tá tudo certo. Não tenho problema nenhum em receber crítica, contanto que haja respeito ao criticar. Vai ter caixinha de perguntas aqui também no Spotify, para quem está acompanhando pelo Spotify, para quem usa outro agregador. Então utiliza o Instagram mesmo, mas no Spotify, por ter esse recurso, também vou utilizá-lo aqui. Vou deixar algumas perguntas que sejam pertinentes ao tema do episódio que estiver ao ar. E acho que é isso, né? Acho que eu não esqueci de nada. Pelo menos por enquanto eu acho que eu não esqueci de nada. Valeu, todo o poder para o povo preto. Tamo junto e até semana que vem. And I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at it. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressed that I ain't feeling right. But I ain't going out without a fight. Cause every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose.